Lucas capítulo 18, versículos 2 a 8. Jesus disse: em certa cidade havia um juiz, que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela mesma cidade uma viúva, que se dirigia constantemente a ele e suplicava-lhe: faça-me justiça contra o meu adversário. Esse texto conta uma parábola que tem 3 personagens. Um deles é uma viúva. Não tem nada de estranho com a viúva. A viúva é uma viúva como qualquer viúva. O básico da viúva é que ela não tem ninguém por ela. Ela é viúva. Então o marido dela morreu. Numa cultura em que as mulheres não são nada sem marido. Mulher sem marido e sem pai, naquela cultura não era nada. Então uma mulher viúva é alguém que não é ninguém. Ela está perdida. Só uma viúva. Mas o detalhe está no juiz e no adversário. O juiz dessa história é importante porque a maioria de nós não entende esse juiz que está no texto. Porque a maioria de nós cresceu numa cultura democrática. Numa cultura democrática que tem o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. Então nós conhecemos juízes que faz parte de um dos 3 poderes que governam a nossa nação. Então quando a gente pensa em juiz, nós pensamos no indivíduo que ganha e ganha bem para trabalhar para a gente. Então quando vamos na presença do juiz, a gente tem a sensação de que ele tem mais é que me defender, a obrigação dele. Ele tem mais é que lutar pelos meus direitos, a obrigação dele é o papel dele. Mas naquela época, o juiz não era esse indivíduo que nós conhecemos como juiz. O juiz daquela época era outra coisa. O juiz daquela época era um homem rico, poderoso, respeitado numa determinada sociedade, que por causa dessas características, as pessoas o procuravam, pedindo a ele o favor de fazer intervenção na causa delas. O mais comum nesse caso era que 2 pessoas que moravam naquela cidade, que conheciam aquele homem e que sabiam do poder e do respeito que aquele homem tinha naquele lugar, essas 2 pessoas tinham uma demanda. E uma dizia para a outra: você falhou comigo, você tem que me pagar tanto. E o outro dizia: não, eu falhei, mas não é tanto assim, então não tem que te pagar tanto, tem que te pagar tanto. E os 2 procuravam o juiz e falavam: senhor juiz, diz para ele que ele está errado. Não, senhor juiz, diz para ele que ele está errado. O que o senhor disser, nós 2 aceitamos. E o juiz tinha poder e respeito na região para olhar para aqueles 2 e dizer: fulano, pelo amor de Deus, você está errado, né? É Beltrano que está certo. E eles não podiam discutir mais, porque eles aceitaram que o juiz fosse juiz sobre eles, e nenhum deles podia peitar o juiz, porque ele era poderoso e respeitado o bastante para fazer esse papel. Portanto, quando a viúva visita esse juiz, ela não foi lá cobrar direitos dela. Ela não tem direito nenhum. O juiz não tem nem que recebê-la. Ele não tem nem que olhar para a cara dela. Ele não tem nem que chegar perto. Ele não tem nem que abrir a porta. Porque ele está vivendo a vida dele, ela está vivendo a vida dela. Ela veio na porta dele pedir um favor. Mas o favor que a viúva pede para esse juiz é um favor um pouco maior, que não acontecia tão frequentemente naquela época. Esse, de 2 pessoas pedirem para o juiz arbitrar a situação deles, era mais comum, muito comum. Por exemplo, quando você lê no livro de Jó, que Jó se assentava à porta da cidade, significa que ele era rico, poderoso e respeitado, e ele era um dos juízes daquela região. Mas nesse caso, a pessoa que procura o juiz, ela não procurou ele para ser árbitro apenas entre 2 partes que querem a intervenção. Essa viúva procurou o juiz para ser árbitro entre 2 partes, onde só uma quer a intervenção. E o que a viúva espera? Que o juiz obrigue a outra parte a se submeter às regras, às leis, aos padrões, porque a outra parte está errada.
Mas a outra parte não foi lá, a outra parte não quer que o juiz se meta, a outra parte quer deixar o juiz fora disso. Então esse é um caso muito mais difícil, porque o juiz não só terá que arbitrar e usar o seu respeito para dizer, vocês dois me respeitam. Respeito, então, estou falando que fulano está certo e outro não está errado, pode ir. Não é só isso. Tem uma das partes que não quer o juiz na conversa. Então essa uma das partes que não quer o juiz na conversa está fazendo qualquer negócio para o juiz não se meter. Quando o juiz se meter, ele não vai ter que usar só respeito, o juiz vai ter que usar respeito, riqueza e poder. O juiz vai ter que gastar o que tem, vai ter que usar as influências dele para fazer esse indivíduo que não quer a presença do juiz aceitar, porque o juiz aceitou se meter nisso. A viúva você já conhece, agora você também conhece o juiz da história. Tem uma terceira pessoa que você não conhece, é o adversário. O adversário que aparece nessa história, em geral, é ignorado. A maioria das pessoas que leem essa parábola, quando lê a parábola, passa por cima e não vê o adversário. E, gente, é muito perigoso a gente ler essa parábola e não ver o adversário, porque quando você lê a parábola e não vê o adversário, você acha que o problema é entre o juiz e a viúva. Você acha que o juiz está com o bolso cheio de grana e a viúva bateu na porta dele pedindo comida e o juiz não deu e negou, e um dia o juiz falou, tá bom, vou dar comida para essa viúva. Mas, gente, o problema nunca foi entre a viúva e o juiz. O problema é entre a viúva e o adversário. Está escrito no texto. Juiz, faça justiça na minha causa contra o meu adversário. Aliás, eu quero te contar que tanto no grego quanto no hebraico, a palavra adversário que aparece nesse texto é a mesma palavra para Satã ou Satanás, porque a palavra Satanás significa adversário. Então, o texto que Jesus usa é para falar sobre batalha espiritual. E na batalha espiritual tem um adversário que está invadindo o território da gente, trazendo destruição, trazendo problema para a família, fazendo o marido não entender a mulher não entender o marido, fazendo as finanças desmoronarem e a gente gastar o dinheiro todo e não saber para onde é que o dinheiro foi, fazendo amigos se desentenderem, colocando briga um com o outro, criando problema, criando desconforto, criando confusão, e quando você vai ver, sua vida virou um inferno e você não sabe de onde veio. Muitas doenças que nós temos é ataque das trevas. O fato é, muita coisa que acontece com a gente está no âmbito espiritual. E eu preciso te contar isso. Eu sei que eu estou sendo infantil de te contar que muita coisa que a gente enfrenta é coisa do mundo espiritual, é coisa espiritual e não apenas físico. Eu preciso agir com essa infantilidade porque nós vivemos num mundo onde nós somos desafiados o tempo inteiro a não acreditar no mundo espiritual. Nós somos desafiados o tempo inteiro a fingir que o mundo espiritual não existe. Mas eu quero te contar que esse desafio, essa prática de zombar da gente, quando a gente fala, o mundo espiritual existe, o mal existe, tem coisa das trevas, tem demônio, tem Satã. Quando a gente fala disso, e nós somos zombados, eu quero te contar que isso só acontece com a gente e com nossa percepção de mundo espiritual. Porque fora do meio cristão, toda espiritualidade está sendo incentivada. Toda espiritualidade, toda intervenção sobrenatural, toda conversa sobre sobrenaturalidade está super na moda. Super na moda. Só não está na moda se a espiritualidade for coisa de crente, for coisa de cristão, for coisa de gente que acredita no Deus de Abraão e no Senhor Jesus. Se fala de espiritualidade o tempo todo por aí afora. A espiritualidade está borbulhando em todos os filmes que você assiste. Pega qualquer filme e assiste, tem espiritualidade lá. E eles falam de espiritualidade nos filmes, não a nossa espiritualidade. Outra,
uma espiritualidade mais pro paganismo. Eles falam de espíritos, falam de seres que transcendem, de seres que vão além. Tranquilamente, naturalmente. Quando você falar do seu Deus, já vem você para cá com essas coisas de crente. Mas por que nós podíamos falar de outros espíritos agorinha? Então eu preciso te contar que, embora zombem de você toda vez que você fala do seu Deus e do inimigo espiritual que você tem, eu preciso te contar que muita coisa que está acontecendo na sua vida é espiritual. Não é só uma doença. E eu não estou dizendo que não existem doenças que não estejam influenciadas pelas trevas. Não, tem muitas doenças que é só causa natural mesmo. O planeta está amaldiçoado. Eu não estou falando que todas as brigas que você tem em casa é influenciado pelas trevas. Eu não estou falando que todas as sensações descomunais que te deprimem, que te amedrontam, que te apavoram, que é coisa das trevas. Não estou falando isso. Mas eu estou dizendo que muitas delas são. E você não está lidando com a coisa corretamente. Por isso, essa parábola é importante, porque nessa parábola tem o juiz. Nessa parábola tem a viúva e nessa parábola tem o adversário. Se você não enxergar bem o adversário, você vai colocar na conta do juiz problemas que não são dele. Muita gente, irmãos, está aprendendo na nossa geração pela filosofia maligna que está sendo jogada na nossa geração. Muita gente está aprendendo a odiar o nosso Deus. E sabe por que eles estão odiando o nosso Deus? Eles estão falando assim: se Deus é Deus, se Ele é o Senhor de todo o universo, por que tem tanto mal no mundo? Deixa eu te contar uma coisa: o mal do mundo não é culpa do juiz, é do adversário. E sabe o que o adversário não quer? O adversário não quer que a viúva chegue no juiz. Porque se o juiz meter a mão dele nessa história, a viúva ganha. Aí eu volto com você para o versículo 1. No versículo 1, Jesus está dizendo por que ele conta a história. O que significa que a razão para Jesus contar a história é um tempo de guerra. Porque se você tem aí uma viúva, um juiz e um adversário, então você tem um período de guerra. Jesus no versículo 1 está nos dizendo duas coisas sobre o tempo de guerra. Olha só. Jesus contou a eles uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Note duas palavras: sempre e nunca. Jesus está falando. Eu estou falando para você do juiz, estou falando para você da viúva, estou falando para você do adversário, por causa de duas palavras: sempre e nunca. Sempre orar, nunca desanimar. Do que Jesus está falando? Jesus está falando do tempo de guerra. E eu preciso te contar que no tempo de guerra nós usamos muito essas duas palavras: sempre e nunca. Sempre e nunca. Só que a gente usa errado. A gente fala assim: sempre dá errado comigo, sempre a corda quebra do lado mais fraco, sempre fulano não gosta de mim, sempre o pão cai com a manteiga para baixo, sempre esse cachorro faz xixi no meu sapato, sempre. Porque, irmãos, quando você está no tempo de guerra, até a porcaria do cachorro faz xixi no seu sapato. E é ensinado, bicho. Nunca fez xixi no sapato de ninguém. Mas nesse dia, você está no tempo de guerra, irmãos, é assim mesmo. Fique em paz. No tempo de guerra, tudo dá errado. Você não tem a menor ideia de porquê. Mas nós usamos a palavra sempre e a palavra nunca de forma errada. Sempre essa mulher com essa ladainha. Sempre esse marido com essa irresponsabilidade. Sempre esse patrão sovina que não dá aumento. Sempre esse mercado. A palavra sempre é usada assim. E a palavra nunca? Nunca me deu um beijo de verdade, nunca me abraçou de coração, nunca me deu dinheiro para isso. Nunca. O sempre e o nunca opera no tempo de guerra com uma força. Mas escutem isso. No tempo de guerra, Jesus mandou usar o sempre e o nunca de outro jeito. Sempre, nesse texto, está aqui para falar de perseverança.
sempre orar. Na época da guerra, você tem que usar o sempre e o nunca da forma correta para o juiz entrar na guerra. Se você usar o sempre e o nunca de forma errada, o juiz não entra. Sempre orar, fala de perseverança. O que significa que enquanto você está no tempo de guerra e o inimigo sabe que se o juiz entrar, ele está encrencado, porque ele vai perder e você vai ganhar, porque o juiz não vai dar ganho de causa para ele. Ele é o adversário. Quem daria ganho de causa para o adversário? Ele sabe que vai perder. Então, ele só pode fazer uma coisa: impedir você do sempre e do nunca certo, e colocar na sua cabeça o sempre e o nunca errado. O adversário vai fazer você parar de orar. Está no tempo de guerra? Não ora menos, ora mais. O tempo de guerra está apertado, eu estou sem vontade de ir na igreja. É agora que você devia ir. Agora que você devia ir. Sempre é a perseverança que diz assim: não importa, eu orei, não melhorou, mas eu vou orar mais. Eu orei de novo, não melhorou, vou orar mais. Eu orei de novo, não melhorou, eu vou orar mais. E eu vou orar mais, porque eu quero. O sempre é: eu sempre sei que Deus vai intervir. É o sempre certo. E o nunca certo. Nunca desanimar. Desânimo. A palavra desânimo nesse texto tem a ver com alma. Ânima, de alma. E desanimar é sem energia na alma. Ânima ou desânimo está ligado à depressão, está ligado à síndrome do pânico, está ligado àquela sensação que a gente tem de falta de energia para viver. Principalmente falta de energia para gastar com o outro. Pessoas desanimadas no sentido dessa palavra, ela não tem vontade de ficar com ninguém, batendo papo, enrolando, se divertindo. Na verdade, ela quer ficar sozinha, eu não tenho energia para gastar com ninguém. Desânimo tem a ver com isso. E desânimo tem a ver com o emocional. O sempre, que tem a ver com perseverança, tem a ver com minhas ações. O que eu vou fazer? É perseverança. Desânimo tem a ver com minhas sensações. O que eu vou sentir? Então, o sempre e o nunca tem a ver com: eu preciso fazer as ações certas e eu preciso vigiar as minhas emoções para ter as emoções certas. No meio da guerra, eu não posso me dar o luxo de ter as ações erradas. Porque, meu irmão, o inimigo está de olho em você. Você está no tempo de guerra, ele está vigiando você 24 horas por dia. Você está no meio da guerra e ainda vai abrir brecha para o adversário. Aí complica a vida. E só Deus para ter misericórdia. Tem a ver com sempre. Sempre vou ficar firme na face da presença de Deus. Sempre vou orar mais, sempre vou buscar. E nunca, eu não me darei o direito de deixar essas emoções aqui dentro. Eu estou com muita vontade de não ver ninguém, de ficar sozinho. Mas em vez disso eu vou buscar ajuda, vou desabafar, vou abrir meu coração, vou trazer gente para ficar perto. Escuta isso. Versículos 4 e 5. Por algum tempo o juiz se recusou, mas finalmente o juiz disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Duas palavras: me aborrecendo e me importunar. O que uma viúva pode fazer de mal para um homem rico, poderoso, respeitado, que não tem nada com a vida dela? Por que essa viúva está aborrecendo esse homem? Não há absolutamente nada que ela possa fazer com relação a ele, porque ele não teme a Deus e nem respeita homens. O que isso significa? Isso significa que esse juiz que representa a Deus não tem o rabo preso com ninguém. Então ele não vai intervir nessa questão porque ele está devendo. Nunca. Ele não teme a Deus. Então você não pode dizer assim: cuide da viúva, senão Deus te pega. Ele não teme a Deus. Ele não teme a homem nenhum. Ou seja, não tem rabo preso com homem nenhum. Faça isso porque o doutor fulano vai gostar. Não tem problema nenhum com o doutor fulano. Quando eu fizer, é porque eu quero. Então, ele não deve nada a essa viúva não tem nada contra ele, porque ele disse: vou agir nessa viúva antes que ela me importune. Essa palavra, importunar, no texto original tem a ideia de causar pequeno dano, um dano leve. E essa ideia tem a ver com honra.
O único jeito da viúva causar um pequeno dano naquele juiz era se ela batesse na porta dele muitas vezes. Depois de algum tempo batendo na porta, o problema dela é dar conta do juiz. Sabe por quê? Porque a cidade inteira sabe que o juiz é bom, sabe que o juiz é rico, sabe que o juiz é poderoso, e a cidade inteira está vendo a viúva bater na porta do juiz. Então o problema da viúva agora é dar conta da honra do juiz. Então o que o juiz está dizendo é: eu vou intervir nesse caso, porque isso está afetando quem eu sou. O inimigo não é meu, é dela. O problema não é meu, é dela. O inimigo nem quer que eu me meta, mas eu vou me meter, porque agora isso afetou minha honra. É por isso que se você ficar de nhen no tempo da guerra, o juiz não entra. Pensa assim, a viúva chegou, mas pensa numa viúva de salto alto, entendeu? Salto alto vermelho. A viúva chegou na porta do juiz, poc, bateu. O juiz não se importou. Ela ficou magoada, chateada com o juiz. Essa porcaria desse juiz, para que a gente quer um juiz desse? E foi embora brigando e falando mal do juiz. Quem vai culpar o juiz se ele não atender essa mulher? Ninguém. Quem que se importa com um juiz que não cuida de uma viúva metida a besta? Ninguém. Todo mundo vai falar assim: o juiz está certo, tem que pastar mesmo para aprender. Mas se a viúva admite que ela não tem nada para cobrar do juiz, e se ela bate na porta dele com humildade e com insistência: juiz, eu sei que não é da sua conta, mas me ajuda. E de novo: juiz, eu sei que não é da sua conta, mas me ajuda. E de novo: juiz, eu sei que não é da sua conta, mas me ajuda. A honra do juiz entra em jogo, porque qualquer pessoa vai dizer: ô juiz, por favor, ajuda ela. Agora dá conta dele. É por isso, meu irmão, escuta isso. Quando você estiver no tempo de guerra, não dá uma de vítima, não. Não se acha coitadinho, não. O problema é seu. Não fica apontando o dedo para Deus: ah, Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Deus não fez nada com você, foi o inimigo. Foi. Então toma postura e vai bater na porta do juiz. É por isso, porque o juiz só tem uma razão para intervir na sua guerra, porque a guerra é sua. Só uma razão. Ele só vai intervir porque a sua guerra ficou da conta dele, mas não era dele. E ele vai intervir se você fizer duas coisas: sempre e nunca. Sempre orar, sempre perseverar, nunca desanimar. Não permita que suas ações sejam combustível para o inimigo fazer mais mal a você no meio da guerra. Sempre. Nunca desanime. Não permita que suas emoções sejam combustível para o inimigo se levantar contra você. Está no tempo de guerra? Você precisa vigiar duas coisas: suas ações e suas emoções. E a hora é agora.